Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Miguel, faço leituras de baralho cigano e hoje eu quero que vocês conheçam a minha história. Isso mesmo. Hoje é um vídeo totalmente diferente, né, das leituras que eu faço. E eu gostaria de contar um pouquinho sobre a minha história, o que eu já passei até chegar até aqui, e também contar minha trajetória com a espiritualidade. E eu acho que já está na hora de eu contar isso, já faz um bom tempo. Mas antes de tudo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem afinidade com o tipo de conteúdo que eu estou fazendo, eu peço gentilmente que vocês se inscrevam, curtam, compartilham, comentam bastante para ajudar o canal a crescer, ok? Vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Bom, meu nome é Miguel Prado Silva. Eu tenho, na verdade, atualmente 31 anos e eu faço leituras de baralho cigano desde 2017, né? Já faz um bom tempo. Eu comecei a me interessar, na verdade, fazendo leituras de baralho, vendo vídeos. Foi no ano de 2015, 2016. Foi na época que eu estava cursando a faculdade de design de interiores, no qual eu sou formado até hoje e também atuo na área. E eu gostava muito de assistir aqueles vídeos de tarô, de baralho cigano, de vários oraculistas que ainda trabalham aqui na plataforma e outros que também já pararam. Eu gostava de assistir todas as vezes as minhas previsões mensais. Para quem não sabe, uma outra curiosidade é que eu sou do signo de Touro, né? Tenho ascendente em Escorpião e tenho lua em Áries, né? Então eu sou uma pessoa um pouco impulsiva, sou uma pessoa um pouco imediatista, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito intensa, uma pessoa que gosta de buscar profundidade nas coisas. E com baralho não foi diferente, eu busquei muita profundidade. E eu não sabia a diferença nem entre tarô e baralho cigano. Eu só fui descobrir a diferença quando realmente eu decidi que eu ia estudar tarô. Mas na verdade eu ia começar a fazer as leituras de baralho cigano. Porque como que eu já disse, eu não sabia a diferença. Então eu descobri quais eram os oráculos, a diferença deles e tudo mais. Na época eu estava morando com a minha mãe, né? E nessa época, como eu vim de uma família muito evangélica, uma família que ela tem o seu tradicionalismo na igreja, tudo que eu fiz relacionados a oráculos nos primeiros anos foi tudo escondido. Vocês acreditam? E aos poucos a minha família foi descobrindo e aos poucos eles foram entendendo o que eu faço, né? Porque muitas pessoas associam que baralho cigano, tarô, é associado ao satanismo, é associado a alguma religião, é associado a algo ruim, né? E talvez muitas pessoas ainda não alimentam isso, sendo que na verdade não é, né? O baralho cigano, o tarô, é um oráculo e ele vem para trazer as previsões, as reflexões, vem para trazer os conselhos que a vida às vezes quer nos mandar, já está nos mandando mensagem, a gente não está olhando, né? Então, é uma ferramenta que a gente pode usar. Tanto que eu gosto bastante de utilizar nas questões até mais burocráticas da coisa, que isso pode até fazer um sentido. E aí depois, né, eu estava finalizando minha faculdade de design de interiores em 2017, né? Eu estava numa época que eu estava muito conectado com a espiritualidade e eu agradecia muito, eu fazia minhas orações todos os dias, eu tinha aquela conexão muito forte com a espiritualidade e eu pedi um discernimento naquela época para ver se realmente era a hora de eu começar a fazer a leitura. Eu comprei meu primeiro baralho, eu não ganhei. O meu primeiro baralho, eu tenho até uma réplica dele, eu não tenho o primeiro porque eu acabei perdendo. Porque é, ele acabou molhando de leite, acredite se quiser, mas é uma história, é uma outra história. E aí eu comprei por R$ 11. E aí a primeira coisa que eu fiz
foi fazer uma leitura, sendo que eu não tinha nenhuma noção. Então fui tirando as cartas e a primeira carta que saiu foi a carta da cobra. A carta da cobra é uma carta de transformação e quando ela saiu no começo da minha leitura eu já percebi que a partir daquele momento ia ser uma transformação muito grande. Eu relutei por um certo tempo começar o aprendizado porque como eu disse, eu tenho um lua em Áries, então eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu não consigo ficar fazendo as mesmas coisas o tempo todo. E aí, num belo dia, eu estava navegando aqui na plataforma, né, no YouTube, e eu acabei encontrando o canal de uma oraculista, que também está até hoje, que é a Verta Tir, que eu acabei vendo os vídeos dela ensinando baralho cigano. Isso era uma série de 6 vídeos, né? Muito legais, muito didáticos. Eu não sei se já está fora do ar, acredito que sim. E eu fiz as anotações e aí eu comecei a fazer as minhas leituras práticas. E como que eu fiz? Eu peguei algumas pessoas para fazer essas tiragens, os meus cobaias, digamos assim, né? Quando eu fiz os meus cobaias, era o meu irmão, meus amigos, meus primos, e aí eu utilizei a disponibilidade deles para eu ter também essa passibilidade de erro, porque nós que somos oraculistas também somos seres humanos, erramos, acertamos, aprendemos, e é isso que a gente está aqui. Então foi um período entre 6 meses a 1 ano que eu fiquei fazendo isso, até que no momento, de uma hora para outra, eu estava continuando acompanhando a ver esses vídeos no YouTube. Aí eu pensei, por que eu não faço meu canal e por que eu não gravo um vídeo? Se eu não me engano, o primeiro vídeo que eu soltei foi o vídeo do signo de Sagitário ou signo de Capricórnio, né? E foi uma coisa assim que eu até estranhei. Primeiro, porque assim, como eu ainda morava na casa da minha mãe, eu gravei escondido, né? Eu gravei escondido. Eu não aparecia. Muitas pessoas, talvez que já são no começo do canal, conheçam a minha voz e talvez não me veem, né? Agora que eu tô aparecendo mais. E aí eu soltei o primeiro vídeo. O primeiro vídeo, gente, bateu mais de 10 mil visualizações. E naquela época era muita coisa. E eu fiquei super feliz. E eu não acreditava que eu tava acertando as coisas, por causa que quando eu joguei pro YouTube, não foi na intenção de atrair clientes, não foi na intenção de passar mensagens fatalistas, mas foi na intenção de saber que eu tô no caminho certo, no direcionamento certo. E a primeira vez que eu soltei o vídeo, logo no primeiro vídeo, veio um monte de pessoa querendo fazer atendimento comigo. E não existia a Pix na época, porque era 2017, né? E o que que eu fiz? Era a época do TED, do DOC, tinha que fazer depósito, e ainda por cima, para dificultar as coisas que o pessoal tava querendo fazer leitura comigo, eu não tinha nem conta no banco e não dava para fazer pelo celular na época, né? Então eu fui lá na lotérica, fiz o meu cartão da Caixa Econômica, né? E gente, quem é dessa época de oraculista ou de até empreendedor, vocês vão me entender o tanto de golpe que eu recebi de pessoas que foram muito mal intencionadas comigo, por causa que, como não existia Pix, a pessoa tinha que depositar, ou fazer o TED, ou fazer o DOC. Quando as pessoas depositavam, as pessoas davam aquele golpe do envelope em branco. Então elas colocavam um valor, aparecia na nossa conta, né? Mas quando constava que não estava mais esse dinheiro na conta, não estava no envelope, o dinheiro desaparecia, né? Mas assim, Miguel, mas como que o dinheiro aparecia e o dinheiro sumia? É porque o dinheiro, né, o símbolo do dinheiro, ele estava travado, ou seja, aparecia o símbolo do dinheiro, o valor, mas não aparecia para eu poder usar, até eles confirmarem que era o dinheiro que estava sendo depositado. Levei muito golpe, gente, muito golpe mesmo. E isso foi uma das coisas que eu acabei meio que desanimando, né? Porque eu realmente comecei a entrar na área de oráculos
E aí eu comecei a perceber que tinha pessoas também que eram um pouco mal intencionadas nessa área. Muitas pessoas também me procuravam para tentar fazer amarração, para fazer adoçamento, para fazer algum tipo de magia, algum tipo de ritual. O que eu deixo ainda muito bem claro até os dias atuais, que eu não faço, né? Eu não faço isso, não porque eu sou contra, nem nada disso, é porque realmente eu não sei, eu não me especializei e muito menos tenho vontade de fazer isso. Tem pessoas muito bem capacitadas, né, que elas conseguem tirar de letra esses trabalhos, né, esses serviços, mas eu não sou uma pessoa indicada para fazer isso. Conforme eu estava fazendo essas leituras, eu estava postando todos os meses as previsões dos signos. 12 vídeos para cada mês, estava entrando cliente, ganhava dinheiro, ganhava meus 500, 600 reais, né? Esforçados assim, mas eu ganhava muito golpe, né? Mas vida que segue, eu era uma pessoa que estava mais feliz com a visibilidade que eu estava tendo e eu estava gostando bastante. Eu nunca tinha tido esse tipo de visibilidade e eu estava totalmente escondido. Então todo mundo só estava ouvindo minha voz, mas ninguém estava me vendo. Eu tinha muito receio disso, porque assim, convenhamos, quando falamos sobre espiritualidade, magia, tarô, oráculos, tudo que foge do convencional, você fica um pouco receoso de você receber muitas críticas, de você receber muito hate. E eu tava com muito medo disso, então eu sempre deixei meio que as escondidas. Nesse meio termo, que eu comecei a bombar no YouTube, né? Que eu começava a ganhar 1.000 inscritos a cada mês, eu tive a oportunidade de monetizar, fiz a monetização e comecei a postar os vídeos. Eu não focava muito no dinheiro, né? Eu focava muito nas visualizações, na qualidade. E eu, gente, olha que incrível. Se vocês forem lá no passado, lá nos meus vídeos do passado, vocês iam ver que a qualidade era bem inferior. Eu mostrava as minhas cartas eram tão usadas que até hoje, gente, minhas cartas elas são assim, ó. Elas são todas tortas, tá vendo? E quando eu colocava na mesa, ela ficava toda bamba. E aí eu eu tinha visibilidade, só que agora, né, só cortando agora para a situação aqui do presente, agora parece que eu não tenho mais essa visibilidade, né, aqui no YouTube, mas eu continuo aqui por amor, porque é uma plataforma que eu tenho muito carinho, é uma plataforma que eu gosto bastante, é uma plataforma que abriu espaço para eu poder crescer como profissional, na verdade. Resumindo, né? Aí depois, né, voltando lá. Quando eu estava ganhando meu dinheirinho, aí já em 2018, eu recebi a oportunidade de eu começar a trabalhar na área de design de interiores. Em 2017 eu me formei, em 2018 eu já recebi uma oportunidade de trabalhar. E eu até posso falar em outro vídeo a forma que eu consegui esse emprego, porque eu fiz a carta da gratidão, né? E eu joguei mesmo para a espiritualidade para eu conseguir esse emprego que eu queria, porque eu tinha muita vontade de trabalhar na área que eu me formei, por causa que a minha educação, a educação minha e do meu irmão, a gente não viu que os nossos pais tiveram uma educação no ensino superior. Minha mãe incentivava bastante meu irmão e eu, a gente a correr atrás dos nossos objetivos, né? Só que não tinha condição, a gente não tinha nem condição, gente, da gente, por exemplo, comer no quiosque da faculdade. Olha, a gente viveu uma vida bastante regrada naquela época, mas a gente sempre tinha o arroz e o feijão pra gente comer. Foi uma época bem difícil, eu confesso pra vocês. Tanto que eu e meu irmão, que eu tenho um irmão gêmeo, a gente dividia o passe de ônibus da nossa mãe, porque a nossa mãe ela tinha um passe porque ela era deficiente, né? Ela tinha um passe exclusivo para ela, um vale transporte. E eu e meu irmão, a gente pegava o passe dela do trabalho e a gente tinha que dividir, né? Tinha dias que ele faltava na faculdade, tinha dias que eu faltava na faculdade, não porque a gente queria, né? Porque faculdade também é difícil, mas também porque a gente não tinha como ir. E a gente morava do outro lado da cidade.
Enfim, foi uma época pouco difícil, né? Mas se vocês quiserem, eu conto pra vocês. E pode ser render uma história legal. Enfim, eu recebi essa oportunidade de trabalhar com design de interiores, especificamente com móveis planejados, numa loja aqui da cidade. E eu fiquei muito feliz porque eu não tinha nenhuma experiência. Eu dobrei meu joelho, fiz as minhas orações e eu confiava muito. E aconteceu em muito pouco tempo. E eu, a partir do momento que eu tinha começado a trabalhar com móveis planejados, né, que eu entrei como projetista, eu tinha feito um combinado com a espiritualidade que era o seguinte: eu vou ganhar o meu dinheiro, né? Vou ganhar o meu dinheiro e automaticamente eu deixarei de fazer os atendimentos. Por quê? Porque eu não me sentia confortável em ganhar dinheiro na época trabalhando e também ganhando dinheiro com baralho cigano. Era uma visão um pouco distorcida da época, porque eu achava errado cobrar, né? Porque eu segui uma linha de espiritualidade, né? O espiritismo, que eles também não acreditavam no baralho cigano. Mas eles falavam que não podia cobrar, e eu fiquei muito tempo me martirizando sobre isso. Mas depois eu entendi que é nada mais que uma troca de energia. Por isso que meus atendimentos eles têm um valor bem simbólico, mas eu faço de todo o coração até hoje. Depois que eu tive essa pausa, eu fiquei de 2018 a 2019, eu parei de fazer os atendimentos. No meio de 2019, eu voltei a atender. E aí eu voltei a fazer os meus vídeos. E, gente, foi a coisa mais maravilhosa, por causa que o número de visualizações que eu tive no começo, quando eu estreiei aqui no YouTube, começou a crescer muito rápido também. E eu fazia de todo o coração. E como eu já estava monetizado, mas eu não estava entendendo como que estava funcionando, eu estava acumulando. E chegou os tempos, que foi 2019 e 2020, que eu tirava todos os meses $100 por mês. 120, 130, e foi uma época muito bacana para mim, por causa que eu comecei a perceber que eu estava sendo reconhecido. E, gente, não é que eu estava tendo números estratosféricos, não. Eu fazia 12 vídeos por mês, mas cada vídeo eu tinha em torno de 7, 8 mil visualizações. É bem pouco, mas eu conseguia ter uma grana legal, né? E naquela época eu também já estava em outro emprego, né? Por causa que eu tinha sido demitido porque eu não havia me dado bem, mas eu era muito agradecido pela oportunidade, porque eu aprendi, né, a trabalhar na área. E depois que eu fiquei aquele meio termo também nesse outro emprego, que eu fiquei durante 3 meses, eu fui chamado novamente por uma colega de trabalho no meu primeiro emprego, né? E eu fui trabalhar com ela numa loja de planejados. Como foi uma época que, infelizmente, aconteceu a pandemia, né? Eu acredito que a saúde mental de todo mundo foi afetada de alguma forma. A minha saúde, em específico, ela foi afetada na questão do burnout. Eu tive burnout, né? Depois eu posso falar em outro vídeo também o que eu senti, o que eu tava acontecendo. Eu tive burnout na época da pandemia, por causa que a época das construções na pandemia deu uma crescida muito grande, né? No começo da pandemia todo mundo estava meio apreensivo, mas depois que meio que a coisa se regularizou, o uso de máscara, o pessoal não podia sair, teve o boom das construções. E como eu estava numa loja de imóveis planejados na época, eu tive um grande volume de trabalho, consequentemente grandes volumes de venda, eu tive um salário melhor, mas aí a minha saúde ela se deteriorou muito rápido, a ponto de eu ter um burnout. Como eu estava tendo burnout, eu não tinha forças para poder vir gravar, né? E eu fazia meus atendimentos, um ou outro, tanto que naquela época da pandemia, os meus atendimentos, eles se reduziram a 1, 2, 3 atendimentos por mês, né? Coisa que eu fazia 3, 4 atendimentos por dia, né? Reduziu muito.
Só que eu não tinha nem forças para gravar, não tinha forças para eu poder falar, não tinha o raciocínio lógico de fazer as leituras, que eu acho que é a parte mais importante. E foi uma época bastante difícil porque eu fiquei duvidando de mim mesmo. Também foi uma época, né, no qual algumas pessoas que não se interessaram por baralho cigano ou por tarô começou a se interessar, transformando numa fonte de renda, foi muito maravilhoso. E também, né, no finalzinho dessa pandemia, o que aconteceu? Depois que eu fui diagnosticado com um burnout, minha mãe ela acabou vindo a falecer, infelizmente. Foi uma época bastante difícil na minha vida, por causa que eu acabei, como que eu posso dizer? Eu acabei me perdendo muito. E eu confesso para vocês, quando você perde uma pessoa que você ama muito, hoje eu consigo falar sem chorar, mas antes eu não conseguia. Quando você perde uma pessoa que você ama muito, uma parte sua morre. E só para você entender, para você ter uma noção, antes eu tinha um nível de felicidade que eu alcançava. Agora, depois da partida da minha mãe, parece que eu nunca vou alcançar aquele tipo de felicidade, sabe? Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa agradecida, eu sou uma pessoa que eu digo que eu tive meus méritos, os meus privilégios, eu tive uma boa educação, né? Escola pública, né? Mas minha mãe, ela sempre se esforçou. E foi um baque muito grande, porque ela foi embora de uma forma muito repentina. Não vou entrar em detalhes, né, por causa que é muito pesado e eu não quero me fazer de vítima, mas Deus sabe o que faz. Mas eu fui fazendo a terapia. Depois que eu entrei na terapia para resolver a questão do luto, né, porque eu sentia que estava na hora de eu fazer essa terapia. E foi maravilhoso, porque eu me encontrei também como pessoa, eu ressignifiquei a morte, eu entendi do que estava acontecendo, mas automaticamente abriu meus olhos sobre o trabalho que eu estava vivendo, que era burnout, que era um burnout que eu estava sofrendo, só que eu não estava aceitando, digamos assim. E estava na época que eu estava me preparando para ser desligado do meu emprego. Ou seja, uma época que eu estava desesperado, querendo arrumar um novo emprego para eu poder me sustentar, porque naquela altura do campeonato eu já estava morando sozinho. Chegou a época, né, do burnout, que lá no meu trabalho eu não aguentei mais. A pressão psicológica que eu sofria e a pressão psicológica que eu estava me submetendo naquele lugar me fez com que eu tivesse tomado uma atitude totalmente impensada. Eu tinha pedido as contas. Eu pedi as contas, foi uma sensação de alívio, mas ao mesmo tempo foi uma sensação do que eu vou fazer da minha vida. E aí tava o boom do TikTok. E aí tava o boom das lives. E eu lembro que um dia eu testei para fazer as lives e deu super certo. Eu comecei a fazer uns atendimentos bacanas e eu comecei a ganhar um dinheirinho. Aí eu pensei, eu acho que é hora de eu arriscar. E eu arrisquei. E logo que eu saí, logo no meu último dia de trabalho, logo no meu primeiro dia que eu estava livre, eu já estava trabalhando com baralho. Ou seja, eu sentava na cadeira, fazia as lives de baralho cigano no TikTok, respondendo perguntas, só que com um valor muito mais acessível para eu ter volume de trabalho. E foi aí que eu também enfrentei o meu segundo burnout. Eu achava que se eu trabalhasse bastante com baralho, eu poderia sobreviver, mas ao mesmo tempo eu ficaria em casa mais tranquilo, sendo que não foi isso, né? Eu fazia leituras com valores muito acessíveis e eu sentia que cada vez que eu colocasse esse valor, meu trabalho estaria sendo desvalorizado. E nesse meio termo, eu acabei fazendo o quê? Voltando para o YouTube, porque eu fiquei 3 anos e pouquinho longe do YouTube. E sabe o que aconteceu? Meu engajamento não voltou nunca mais. Infelizmente. Então, por isso que eu sempre falo, gente, seja qualquer criador de conteúdo, seja qualquer pessoa que você goste de acompanhar aqui na plataforma,
Se você não tem como você contribuir, patrocinar essa pessoa, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito a pessoa. A pessoa ela se sente mais animada, ela se sente mais à vontade em poder criar conteúdo e ela percebe que ela está no caminho certo. E eu sou uma pessoa, eu sou taurino, eu sou teimoso. Desde que eu saí daquela loja, né, que foi em 2022, eu tô até hoje tentando recuperar meu engajamento, só que sem sucesso. Mas tudo bem. Eu amo estar aqui, eu amo gravar conteúdo aqui e eu tô tentando achar formas de poder me conectar com as pessoas para vocês também entenderem a forma como eu quero estar aqui e eu quero que vocês me vejam agora como uma nova pessoa. E aí, por fim, chegamos atualmente como que eu estou, né? Agora eu com 31 anos, eu trabalho numa outra loja de móveis planejados, numa loja que eu agradeço muito por estar lá. Foi uma questão da espiritualidade também, eu joguei para o universo, que eu acredito muito na espiritualidade, nos mentores, nos meus guias que me acompanham, né? E eu tinha jogado para a espiritualidade que eu gostaria de entrar de novo nessa área, só que eu queria entrar da maneira correta. Eu não queria mais sofrer esses abusos psicológicos. Aonde eu tô é um lugar maravilhoso. É um lugar, assim, comparado aos outros lugares que eu trabalhei, é onde está o céu, digamos assim. Claro que tem seus altos e baixos, mas é um lugar que eu acordo tranquilo para poder trabalhar. É um lugar que, quando dá segunda-feira, eu fico cansado para ir trabalhar, mas eu não fico com aquele sentimento de ansiedade, né? Não fico ansioso, aquela ansiedade ruim. E também agora eu estou fazendo meus atendimentos privados. Eu não faço mais as minhas lives no TikTok, né? Porque eu não tenho mais forças para fazer isso. Mas eu faço meus atendimentos no privado. Eu estou reestruturando, né, meus atendimentos. E graças a Deus está dando tudo certo. Então, é isso que eu tinha que falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou querer falar sobre mais alguns outros assuntos. E deixe aqui nos comentários, né, a forma que você me conheceu, o que você gostaria de saber sobre mim, né? Ou até mesmo se você gostaria de falar sobre você. Vamos conversar, né, pra gente tornar esse lugar mais aconchegante, ok? Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite, porque eu tô gravando à noite. Eu vou liberar esse vídeo ainda hoje. Seja o que Deus quiser, seja se vai dar 10 visualizações, igual tá dando todos os vídeos, ou 100 mil, ou 10 mil, ou 20 mil, enfim. Muito obrigado a todas as pessoas que assistiram até aqui, ok? Ótima noite! Até mais!